muito bom dia para todo mundo! Antes da parada para o Mundial de Clubes, o Flamengo colocou as cartas na mesa. O rubro-negro amassou o Fortaleza no Maracanã e assumiu a ponta do Brasileirão. Os cariocas contaram com a ajuda do Cruzeiro de Caio Jorge, que brilhou na vitória sobre o Palmeiras e pulou para a vice-liderança. Sento dor, sento uma sensação muito ruim dentro mío, entende? Tanto por mim, por o clube, por os jogadores. Reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa, os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então, fala galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, galera, nos apoia aí, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação, encoste aí do Jogo Aberto com o Renata Fã, junto aí com o Ronaldo, Cicinho, comentando tudo aí sobre o Flamengo que venceu, né? O Fortaleza por 5 a 0 e é líder do Brasileirão, né? Vamos ver aí o que eles falaram aí, né? Elogiaram muito o Mengão nesse jogo tão importante aí. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vamos para a Série A e diretamente com o líder do campeonato, ou melhor, o novo líder, o Flamengo. Goleou o Fortaleza 5 a 0. Foi difícil até escolher o melhor em campo. Um coletivo muito bem do Mengão e celebrando o primeiro lugar. E presente foi pro Flamengo. Bola pro fundo do gol na saída do goleiro. Na noite em que completou 31 anos, Arrascaeta foi o responsável por abrir o placar para o Flamengo no Maracanã. A bola na rede colocou o uruguaio na artilharia do campeonato e ainda levou o Flamengo ao topo da tabela. E esse era só o cartão de visitas da festa com 65 mil convidados no Maracanã. O Penetra Fortaleza foi coadjuvante na cerimônia. O placar só não foi maior nos primeiros 45 minutos, porque João Ricardo mostrou serviço. Na volta do intervalo, as atrações da festa entreteriam ainda mais os convidados. Em apenas 3 minutos, Everton Araújo marcou o primeiro gol dele no Maracanã. 2 a 0 Flamengo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado, e foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Um lance mais tarde, 3 a 0. Luiz Araújo aproveitou a sobra para ampliar. Quer mais? Então olha a assistência do Varela para Michael fazer o quarto. E quem disse que o espetáculo não tinha garçom? De Pedro para Luiz Araújo fechar o marcador. 5 a 0 Flamengo. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. É nesse ritmo de festa que o Flamengo se despede do Maracanã. O próximo encontro vai demorar. É hora de dizer bye-bye e seguir para o Mundial de Clubes. Bom, o Flamengo mostrando já que está muito competente em todas as pontas. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa do campeonato. É um time que consegue se consolidar e teve Libertadores. E aí vai para o Campeonato Brasileiro, goleia o Fortaleza por 5 a 0. E é um bom cartão de visitas para o Mundial, Edu. Não tenha dúvida, né, Renata? Principalmente vencendo um Fortaleza, por mais que o Fortaleza não esteja num bom momento, mas vencer de 5 a 0 sem dar chance para o adversário, isso te credencia e te dá moral para você chegar no Mundial. E ali no jogo de ontem, você não consegue destacar um jogador. Acho que a equipe jogou muito bem. E o respeito que você tem pelo adversário é fazendo o que o Flamengo fez. É fazer gols, ir para cima, não deixar o adversário gostar do jogo. Então, parabéns pelo Flamengo. É um momento
que qualquer time gostaria de estar passando, porque vence, assume a liderança e agora vai para o Mundial. Então, parabéns pelo Flamengo pelo jogo de ontem. É muito elogiado o Felipe Luiz pelo resultado. Vimos provocação do Daverson no 0-0, depois o Luiz Araújo devolveu. E se fosse qualquer outro técnico da Série A, o Vojvoda tem respaldo, a gente sabe disso, mas tomar um 5-0 poderia causar danos e não é o caso. Fortaleza precisa se reconstruir e o Flamengo no caminho certo, Cicinho. Exatamente. O Flamengo dispensa comentário, né? O coletivo funcionou, jogou muito bem e o Daverson teve a infelicidade de cutucar a onça com a vara curta, né, Daverson? Por favor. Na hora errada, né? Na hora errada. Mas assim, isso demonstra também o profissionalismo da diretoria. Tem que ressaltar a diretoria do Fortaleza, que acredita no trabalho, sabe que o momento não é bom e confia ainda no treinador. O Vojvoda dispensa comentário. A gente acredita que uma hora o Fortaleza novamente vai encaixar, porque já deu vestígios disso, né? Começou mal, depois melhorou e agora não está bem. Mas não tem time para estar nessa situação, não. O Fortaleza tem time para sair dessa situação, mas vale ressaltar o excelente jogo do Flamengo. O Fortaleza não foi bem na rodada. Em contrapartida, outra equipe nordestina. Tá bom para você? Coisa impressionante. Diga, Mari. Ele emendou, ele fez, né, boas goleadas já na competição. Não, só quero pontuar sobre o Fortaleza. Assim, são 5 derrotas seguidas, marcando um único gol. Dentro dessas derrotas tem eliminação em Copa do Brasil nos pênaltis, um aproveitamento péssimo. E ele tomou 12 gols. Depois de 2 goleadas, jogos. Né, Mari? Exatamente. Essas 5 derrotas seguidas vêm depois então são 5 de 2 goleadas a favor. Pensando são 5 derrotas seguidas. Estava pensando que você estava falando só de brasileiro, não é? Não, juntando brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, ele perdeu em todas as competições que ele disputa, né, tirando Copa do Nordeste, num saldo de menos 12, né, nessa saldo de menos 11, porque ele fez um gol, nessa sequência péssima do Fortaleza. Desde fevereiro, ele não conseguiu emendar mais de 2 vitórias na sequência. Ele ganhou 2 e emendou 5, 6 jogos sem vencer. Vinha de 2 goleadas a favor, péssimo. Colo-Colo e Juventude. Quanto ao Fortaleza, a grande questão é a falta de atitude da equipe em campo. Não, é um time que... Entregue. É um time entregue, e não foi só no jogo de hoje, de ontem, né? Não só no jogo de ontem, tem sido assim em vários jogos. A gente olha o Fortaleza, outro dia perdendo em casa para o Cruzeiro, né? O primeiro tempo que o Fortaleza olhou o Cruzeiro jogar, olhou. Né? Perdeu para o Vasco também, sem esboçar reação. E por aí vai, em outras partidas. O Racing acabou perdendo no finalzinho, tentou se defender e tal, aí levou um gol no final. Mas, assim, ontem, mais uma vez, chama a atenção a falta de competitividade. Está marcando com o olho, né? Está marcando com o olho. E aí fica difícil, é preciso entender o que está acontecendo. A gente já falou aqui várias vezes sobre o elenco envelhecido que tem o Fortaleza, né? Quase todo mundo acima de 30 anos. Você soma isso a um calendário muito puxado, deslocamentos difíceis. Agora, por exemplo, o Fortaleza foi de Porto Alegre, de Buenos Aires, direto para o Rio. Não voltou em casa, né? Saiu de um jogo de Libertadores para jogar com o Flamengo no Maracanã, não voltou em casa. Talvez esteja num clima assim de pré-férias, né? Você sabe que vai parar o campeonato, aí dá uma relaxada. Só que não pode, né? O Fortaleza é muito grande para isso. E a gente sabe que tem qualidade. É preciso dar um freio de arrumação lá, ver o que está acontecendo. Pré-mundial. Sobre o Flamengo, Abel, primeiro eu queria falar o seguinte. Sobre o primeiro gol, a Mari agora há pouco ela destacou, né, o passe do Léo Ortiz. Camisa 10 da zaga? Vamos lá. Ontem na transmissão, meu amigo Villani falou assim, o Zico disse que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Eu não sei quando foi que o Zico falou isso. E falou com muito mérito, e o lugar de fala maravilhoso, claro. Que é o Zico. O Zico não tem explicação, figura sensacional. Aliás, um abraço pro Júnior. O filho do Zico foi meu vizinho lá no Rio de Janeiro e está sempre vendo a gente, grande Júnior. O Júnior é o do sapatinho? Não, esse é o Bruno. Esse é o Bruno. É o Bruno, né? O Júnior é o que torce pro Guarani. Exatamente, torcedor do Guarani, de verdade. De verdade, torcedor do Guarani. E que organiza um samba maravilhoso lá no CFZ. E que é o organizador do... Não, mas esse é o Bruno. O Júnior organiza o jogo do Zico no final do ano, é o grande cara por trás do jogo do Zico. Você falava de Léo Ortiz. Sim, porque você, Abel, já que você lembrou, no dia que Léo Ortiz chegou ao Flamengo, quem foi que falou isso?
O que é? Falou o quê? Que era o camisa 10 da zaga. Você falou? Você não lembra? Não, se você falou... Vou ter que chamar o VAR? Se você está dizendo, eu acredito. Você falou, pronto. Você acabou de falar aí, camisa 10 da zaga. Sim, mas eu não lembrava que você tinha sido pioneiro. Ah, pega lá. Mas eu acredito em você. Eu vou postar no nosso grupo. Acho que eu tenho isso salvo lá em casa em algum lugar. Não precisa, eu acredito em você, No Capitão dia que América. ele chegou, eu falei, chega para ser o camisa 10 da zaga. E ele está comprovando isso aí, né? O passe ontem para o primeiro gol é fantástico, né? De trivela, no meio da zaga. Por falar em camisa 10... Pro Arrascaeta. Da Gávea, agora há pouco eu fiz uma pergunta para o professor Celso Zelt sobre o saldo de gols. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, a respeito do Flamengo também, do camisa 10. Você sabe quantas participações diretas em gol, contando gols e assistências, tem Georgian de Arrascaeta, depois de 11 rodadas, em que ele, se eu não me engano, participou de 10 jogos? Quantas? Ah, deve ter 10 ou 11. 13. 9 gols e 4 assistências em 11 rodadas. Que beleza, hein? Então, isso diz muito sobre esse Flamengo do primeiro semestre do Felipe Luiz. É um Flamengo desenhado para que o Arrascaeta seja decisivo. E tá errado? Tá certíssimo, né? Tá errado. Porque, vamos entender, num time que foi montado sem o centroavante, né? Porque o Pedro, ele estava machucado, tá voltando agora aos poucos, né? Ontem entrou e tal, aliás, fez uma jogada brilhante. Também, brilhante num dos gols do Flamengo, não sei mais se foi o quarto ou o quinto. Mas ele trabalha com o Bruno Henrique à frente, só que o Bruno Henrique tá ali para marcar, não exatamente para fazer gol. É para ficar no pé do jogador. É. Só? Você lembra outro dia que o Bruno Henrique... Como assim? O Felipe Luiz foi perguntado sobre o Bruno Henrique numa dessas coletivas recentes e, inclusive, ele deu uma resposta atravessada para a Raíza Simplício, nossa colega repórter. Bruno Henrique virou zagueiro? O que é isso, Eugênio? Ela cobrou sobre, o Bruno Henrique não está jogando tão bem. Aí perguntou, você acha que o Bruno Henrique jogou mal? Jogou. Aí ele riu, ele foi meio grosseiro até. Jogou muito. E com a bola no pé ele não está jogando muito. Aliás, ontem, parênteses, Isabel, ontem o Bruno Henrique sofre 2 pênaltis que o árbitro ignora, mas de uma forma assim absurda, do Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza. O cara vai com o braço claramente, empurra dentro da área. O árbitro manda seguir. Tem uma outra que ele vai com o ombro, mas não é ombro com ombro, é ombro nas costas. Dá um chega pra lá, um empurrando no Bruno Henrique, e o árbitro segue. Aí tem uma jogada no ataque que o Tinga, a mesma coisa, ele vai atropelar o jogador do Flamengo e ele dá falta. Quer dizer, por que é a falta do Tinga e não é falta dentro da área? Pênalti tem que ser mais falta do que o outro? Bem, voltando aqui para o assunto... Você está embaralhando minha cabeça. O Bruno Henrique... Você estava na Arrascaeta, foi pro Bruno Henrique... Onde é que ele estava? O 3 é o 10, o 10 é o 9 e o Bruno Henrique é o 8. Você estava falando que o Bruno Henrique só marca. Como só marca? São assuntos estanques. São 16 jogos sem gols ou assistências, né, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está ali para marcar a saída de bola do time adversário, para pressionar. Por isso que eles foram contratar quando o Flamengo tiver com a bola... Claro. Então, quando o Flamengo está com a bola, ele abre espaço para a infiltração do Arrascaeta. Esse é o desenho do Flamengo atual. Inclusive, ontem, no lance um pouco antes depois do gol, o pessoal que estava na transmissão flagrou o Arrascaeta agradecendo ao Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz moldou o Flamengo de forma ao Arrascaeta ser o cara que recebe essa bola em condições de finalizar. E tem sido assim ao longo do campeonato. Toda hora. Às vezes ele vem tabela com 1, 2, entra na área e finaliza. Às vezes ele recebe o passe, como recebeu ontem do Léo Ortiz direto. Porque é isso. O trabalho do Bruno Henrique tem sido mais um trabalho de marcar a saída de bola e na frente ali se deslocar para atrair marcação e favorecer com que a bola chegue para o Arrascaeta ser decisivo. E ele tem sido decisivo. Ontem fez o primeiro gol, embora não tenha sido ontem o craque do jogo. O craque ontem foi o Luiz Araújo, um jogador que tem crescido muito, que tem mostrado muita efetividade, corre o tempo todo, com e sem a bola, ele está participando do jogo. E o Gerson jogou vôlei? O Gerson jogou muito, mais uma vez, o Gerson joga muita bola. É o Adílio dos tempos modernos, joga muito. Mas ontem, o melhor em campo, eu não gosto muito de ficar estabelecendo isso, mas o jogador que mais se destacou, para mim, foi o Luiz Araújo. Inclusive, o Davidson gosta de brincar, de finge que vai chutar e pega no pé aqui. Luiz Araújo devolveu. Fez o Saci. Saci. Agora, Bel, eu queria falar o seguinte. Quinta-feira, foi quinta? O Flamengo jogou na quarta. Quarta. O mundo estava caindo na cabeça do Flamengo. Eu fui o único a defender o Flamengo aqui. Calma. Me chamaram até de ode ao resultadismo. Rafael Marques falou que você está fazendo a ode ao resultadismo.
num jogo que o Flamengo dominou amplamente. Cada jogo é uma história, Eugênio. Contra o Táchira, teve dificuldade de converter as situações em gol e venceu. Por 1-0 só, mas venceu com uma defesa do goleiro no final. Mas eu estava do seu lado. Fizeram uma tempestade no copo d'água porque o Rossi fez uma defesa. Ora, o goleiro tá lá para defender. Você lembra que eu estava do seu lado? Eu ainda falei. Sim. O Flamengo atacou o jogo inteiro, passou sufoco nos últimos 3 minutos, que o Táchira resolveu passar do meio de campo. E aí ontem o Flamengo vence e todo mundo esquece as críticas que foram feitas no meio de semana. E aí vamos estabelecer o que eu falei aqui na quinta-feira, porque as pessoas esquecem e só querem criticar na hora que acham que não foi no mesmo nível e depois, ganhou, tá tudo uma maravilha. O Flamengo ontem conseguiu essa goleada sobre o Fortaleza, primeiro, em função do próprio Fortaleza, sem desmerecer as qualidades do Flamengo que colocou em prática isso ontem. Mas porque foi tão diferente o domingo da quarta-feira? Primeiro, porque o adversário teve uma postura defensiva diferente. O Táchira fez linha de 5 com 4 na frente, bloqueou a entrada da área, jogou só para se defender o tempo inteiro. O Fortaleza foi um time ontem mais aberto, menos intenso na marcação. O Táchira colocou um busão na frente da área. Pode falar. 2, o principal para mim, a pressão. A tensão era outra, né? O Flamengo estava claramente ansioso contra o Táchira, pelo que representava o jogo. Óbvio, ele poderia ser eliminado. Ninguém olhou no relógio, nem... Ele poderia ser eliminado. Ontem a coisa fluiu, porque o Flamengo, se ganhar, maravilha, vai ser líder. Se não ganhar, tem todo um campeonato pela frente. Vamos jogar mais leve. O Flamengo entrou em campo mais leve, até porque também tinha vencido o Táchira. E ele descansou mais. Contra o Táchira, ele tinha vindo de um jogo muito pegado contra o Palmeiras. Contra o Táchira, para finalizar, já que estamos, daqui a pouco vai chegar a hora do almoço, era aquele chefe no restaurante com pressão. O restaurante está lotado, tem que entregar os pratos, o cliente está reclamando. Então o cara está cozinhando ou está jogando bola, pressionado. O prato chega mais chamuscado. Contra o Fortaleza, era você cozinhando domingo, ouvindo um samba na sua casa, tomando uma cervejinha, sem pressão de horário. Era isso, né? Isso. Então, só para pontuar, Abel. Você cozinha? Cozinho, claro. Sem fazer tempestade em copo d'água, quando o time vence, mas sem o resultado que se imaginava, e sem exaltar excessivamente quando o time goleia contra um adversário que não opôs grandes dificuldades a ele. Eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz pode... Não, só para concluir. Eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz pode exaltar. Bem, eu gosto muito desse primeiro semestre. E para completar, qual é o prato que você faz melhor? O cozinheiro, chefe... Não sou exatamente um chefe, né? Eu faço o basicão. Pipoca? Não, pipoca, pelo amor de Deus, né? Ovo. Hambúrguer? Basicão. Ovo mexido? Não, que hambúrguer, não. Fala aí o prato, então. Eu faço o basicão. Arroz, feijão, bife ou frango ou peixe, uma saladinha e uma batata, tá bom? Coisa linda, coisa linda. Um estrogonofe, tá bom pra fazer um estrogonofe? Opa, tá sofisticando. Um macarrão com carne moída, aí Opa, vai. é chefe Eugênio, pô. Como técnico, você seria quem, assim? Eu seria... Professor Eugênio. Mano Menezes. Tá. Boa. Vamos lá com a participação da galera. Temos uma mensagem, é isso? Ela é sempre bem-vinda. O rubro-negro Tadeu. Bom dia, Tadeu. Quarteto fantástico do F360. Porque o Flamengo do Brasileirão é o malvadão. E o Flamengo da Libertadores é o bobão? Não exagero, que bobão. Tá classificado, amigo. Ele fez uma pergunta. Hã? Ele fez uma pergunta. E eu tô respondendo, não. A pergunta dele é em tom crítico e tem a ver com o que eu disse. Por que o Flamengo do Brasileirão é o malvadão e o da Libertadores é o bobão? Ah, entendi. Interrogação, então responda, como fazia vai, o Avalone, né? Interrogação. É isso, porque as pessoas às vezes jogam uma pressão muito grande, tem uma exigência muito alta e gostam de tripudiar quando o resultado não é o esperado. Porque o Flamengo é isso, o Flamengo dá o que falar e tal, mas botar as coisas, sabe, no lugar certinho. É um primeiro semestre excelente. O Flamengo, como já foi dito várias vezes aí, ganhou tudo o que disputou, os títulos que ele tinha para levantar, ele levantou. Verdade, atingiu. Está classificado, não em primeiro, mas está classificado para as oitavas da Libertadores e vai para o Mundial de Clubes como líder do Brasileiro. Isso significa que está tudo uma maravilha? Não. Tem que melhorar em vários aspectos. Mas, até aqui, o trabalho está entregue. Atenção. Preparem a bola de cristal. Porque já vem o pau. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo. Vimos aí que
Renata Fã, junto com outros comentaristas, rasgaram elogios ao Mengão, né, que venceu aí o Fortaleza e se tornou líder do Brasileirão, atropelando aí por 5-0 nesse jogo aí, onde o Flamengo foi dominante, né, do começo ao fim, e mostrou, né, que realmente vai atrás desse Brasileirão, né, é o líder do Brasileirão nesse momento, né, vai passar o Mundial na liderança, mesmo, né, que Cruzeiro e o Bragantino tenha jogo, mesmo ele vencendo, o Flamengo tem um jogo a menos, né? Então o Flamengo vencendo esse jogo na volta, ele volta a ser líder do Brasileirão. Mas é isso, vamos torcer que o Cruzeiro como o Bragantino perca seus jogos, né? Que aí o Flamengo não precisa se esforçar tanto, né, na volta, né? Só fazer um placar ali, né, que possa manter a liderança do Flamengo, né? Ver se o Flamengo vai passar um tempo no Mundial aí, né? Jogos difíceis, complicados, onde o Flamengo precisa vencer, né, pelo menos na fase de grupos ali, para passar para as oitavas e quem sabe, né, se classificar aí para quartas e finais e conquistando cada vez mais espaço no Mundial e ganhando mais dinheiro, né, porque cada fase que o Flamengo chega ali, o Flamengo chega a ganhar muito mais dinheiro. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso aí? Você gostou do vídeo? Deixe comentário pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.